Shalom, shalom, bom dia! O galo cantou, você já acordou, já fez seu café? Então bora! Bora para tomarmos um café juntos. Maná do céu, café com pão da eternidade. Já sei que tem pessoas aí, mas ainda não consigo vê-las. Vai dando um bom dia aí, uma paz do Senhor para eu identificar vocês. Pastor Osília, Lohane, bom dia. Pastor Egiane, bom dia. Bora para junto compartilharmos uma palavra do coração de Deus para esse dia maravilhoso que o Senhor já fez. Uma segunda-feira poderosa, não é verdade? Profetiza aí que a sua segunda-feira vai ser maravilhosa, a tua terça também, a sua quarta e a sua semana inteira vai ser maravilhosa na presença do Pai. Se você profetizar, assim como imagina a tua alma, assim será. Uma semana de vitória, uma semana de conquistas. Josi, seja bem-vinda, bom dia. Pastor Luiz hoje conosco, bom dia, Pastor Luiz, seja bem-vindo ao nosso Café com Pão. Que bom ter vocês aqui conosco nesta segundona. Bom dia, Pastor Egiane. Que honra tê-la aqui conosco. Diazinho nublado, chuvoso. Eita, que bom, né? Refrescando para nós. Ainda não tá fresquinho não, mas já está refrescando, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou que podemos imaginar, amém? E é por isso que hoje Deus colocou uma palavra no meu coração sobre capacidade de se superar. Nós vamos ver uma pessoa aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que teve uma grande capacidade de se superar as adversidades da vida. Pastora Daniela, shalom, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Eu acredito que todos nós já conhecemos pessoas que já sofreram algumas percas, algumas frustrações, algumas decepções, né? E tiveram a capacitação, a capacidade de se refazer, de se superar rapidamente. Gerilza Barreto, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Em contrapartida, tem algumas pessoas, né, que sofrem algumas frustrações, algumas decepções, alguns revés da vida e elas não conseguem se superar, paralisam, ficam estagnadas naquela situação e aí vão só piorando cada vez mais a sua vida. Bom dia, Gerilza, paz do Senhor, pastora Rose, bom tê-la aqui conosco, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Pastora Rose de Cariacica, Gerilza, que está morando em Vitória, que bom tê-las aqui conosco, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Você está com a sua Bíblia aí? Livro de Gênesis, capítulo 39. E nós vamos falar da história de um camarada que ele simplesmente teve uma capacidade imensa de superar não somente uma adversidade, uma provação, uma situação difícil na vida dele, mas ele teve uma capacidade imensa de superar muitas situações e ele se tornou mais que vencedor por causa dessa capacidade de se superar, situações difíceis, de se refazer. Esse homem, ele foi mais que vencedor e ele ficou marcado na história
das gerações e até hoje ele é super lembrado, porque ele teve essa capacidade de superação. Pastor Elger, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Café com Pão. Colatina hoje chovendo, glória a Deus por isso, para abençoar as plantinhas. Como é que tá aí em Vitória, como é que tá aí em Cariacica, tá chovendo também? Shalom, eu te abençoo, meu filho, bom dia. Bora lá? Livro de Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler um pedacinho dessa história, porque essa história é hiper conhecida. Então nós vamos ler um pedacinho. Se nós formos ler toda a história de José, ela é muito grande. Então nós vamos ler um pedacinho dela, para nós, degustarmos deste maná, para nós experimentarmos o que Deus tem para nós através dessa palavra. Diz assim, Gênesis 39. E hoje tá ruim meu olho, hein, gente? Olha, tá tudo embaçado aqui, mas não é o tempo não, é as vistas mesmo. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e ele o abençoava em tudo o que José fazia, ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador da sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador da casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, quanto nos negócios da casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sobre a minha responsabilidade. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Procurava não ficar perto dela. Um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios e nenhum empregado se achava ali. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa na mão dela. Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com a capa dele, chamou os empregados da casa e lhe disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar, entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele. Mas eu gritei muito alto. Quando ele ouviu que eu gritei bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele aqui ao meu lado. E eu vou ler até aí porque vocês já conhecem toda essa história, a história de José, né? José é um rapaz lindo, o filho predileto de Jacó.
ele tinha um tratamento especial do pai. Adriana, seja bem-vinda. Diane, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. E por inveja, olha a situação que vamos começar, né, a falar da vida de José. José, ainda na casa do seu pai, ainda filho predileto, ele causou inveja por causa do cuidado do pai, por causa das promessas de Deus sobre a vida dele. E os irmãos então planejaram matá-lo. Jogaram ele numa cisterna, depois um resolveu que não iria matá-lo, mas queria vendê-lo. E eles o venderam como escravo. Então um rapaz, Andressa, Laurete, Cíntia, sejam bem-vindas ao nosso Café com Pão. Glória a Deus por vocês aqui, Shalom. Então, esse rapaz ainda jovem, já sofre a primeira grande frustração da vida dele, o primeiro grande trauma da vida dele. Qual foi? Ser vendido como escravo. Só de ter sido jogado naquela cisterna ali, ficar no meio daquela lama, daqueles bichos peçonhentos, porque a cisterna naquela época era um lugar, né, as cisternas vazias eram um lugar de dejetos, animais mortos, as caravanas passavam por ali, jogavam tudo que era nojeira ali dentro daquela cisterna. Só para começar, se ele só tivesse sido jogado dentro daquela cisterna ali, no meio daquela nojeira, já seria um grande trauma. Mas agora, ele também foi vendido pelos irmãos dele como escravo, afastado do pai, longe da sua casa, um filho bem tratado, um filho bem cuidado. Agora, ele vai sofrer um grande impacto na vida dele, um grande trauma, uma grande frustração na vida dele, algo que poderia impactar a vida dele de tal maneira que nunca mais ele superaria essa situação. E ele foi então vendido como escravo. E quando ele chega ali no Egito, vendido para Potifar, ele simplesmente decidiu superar esse trauma, superar essa situação, superar essa adversidade, vencer agora mesmo como escravo. E ali Deus o abençoou. Nós vamos ver a palavra dizendo que Deus o abençoou. Queridos, a palavra do Senhor lá no livro de João 16:33 vai dizer que no mundo nós temos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Jesus não disse que nós não teríamos provações. Jesus não disse que nós não teríamos dificuldades. Jesus não disse que nós não teríamos momentos difíceis na nossa vida, mas que nós teríamos momentos de aflições. Mas nós precisamos conscientizar desta palavra, não somente que nós temos momentos de aflições, mas principalmente que nós temos que ter bom ânimo. E quando nós temos bom ânimo, a nossa visão se alarga. Quando nós temos bom ânimo, a nossa visão muda. A gente começa a ver as coisas não como um problema, mas nós pegamos o problema e transformamos esse problema em oportunidades. E foi justamente isso que José fez. Ele pegou aquilo que poderia ter arrasado com ele. Poderia ter desistido de tudo. Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim. Meus irmãos fizeram isso comigo. Então eu vou abandonar esse Deus e vou viver as coisas do Egito. As coisas que o Egito me oferece. Não. Ele foi levado como escravo. Ele estava escravo no Egito, mas ele sabia das promessas de Deus para a vida dele. Ele sabia o que Deus tinha falado com ele. Ele sabia o que Deus tinha mostrado para ele. Então, independente da situação que ele estava naquele momento, ele sabia quem ele era em Deus. E ele decidiu então fazer o melhor dele naquela situação. Pegar aquela situação como escravo e agora
pegar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus e superar aquela situação. E tudo que ele tocava ali na casa de Potifar, escravo, tá, gente? Ele estava como escravo na casa de Potifar. Tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, prosperava. Tudo rendia. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. E ele não deixou aquela situação que os irmãos dele fizeram com ele acabar com a vida dele. E aí agora, esse homem bonito, jovem, moreno, alto, bonito, sensual, né? Lá na casa da dona Potifera, porque ela não era feia, com certeza, a mulher de Potifar devia ser muito bonita. E ele, um hebreu viçoso, bonito, negão, de tirar o chapéu, agora na casa dessa mulher que decide, então, se insinuar para esse camarada, né? Que convite, longe da casa dele, no Egito, longe dos olhos do patrão, o patrão não estava em casa, longe dos olhos do empregado. Olha a armadilha, a cama feita, tudo estava de acordo para dar certo. O patrão não estava, os outros empregados não estavam, só estava a dona Potifera. E a dona Potifera, então, pega esse menino, vem para a cama comigo. E ele foge dela, e aí a gente já sabe o contexto da história. Ela arma uma situação contra ele. E mais uma vez, esse camarada sofre mais uma decepção, mais uma frustração, mais uma armadilha contra a vida dele. Eita, é muita prova, gente. Você tá achando que você tá na prova aí? Você tá achando que você tem problema aí? Não queria estar, eu não queria estar na pele de José. Eu não queria. Você queria passar pelas coisas que José passou? Porque é muito fácil não lembrar. Só que depois, né, ele foi reconhecido, ele se tornou governador, segundo, né, depois lá do faraó. Ai, que maravilha, José. Mas para ele chegar na situação que ele chegou lá na frente, ele teve que superar. Ele teve que ter a capacidade de superação. Ele teve que ter a capacidade de se refazer várias vezes. Esse camarada agora, como estuprador, né? Porque ele tem, segundo a mulher Potifera, ele tentou agarrar ela. E aí ele vai para onde agora? Já era escravo. Já era escravo. Já estava como escravo. Na casa de Potifar, no Egito, numa terra que não era dele. Agora, ele vai parar onde? Na cadeia. Agora ele vai parar na cadeia. Ah, Senhor, quanta situação difícil, quanta provação. Meu Deus, olha o impacto que está sendo causado na vida desse jovem. Olha os traumas que esse rapaz poderia estar sofrendo. Olha a situação emocional e moral desse rapaz. Alice, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Sabe, queridos, quando as pessoas sofrem algum trauma, algum impacto muito grande, como é que elas ficam? Né? Paradas, estagnadas. Muitas vezes elas param ali. Muitas vezes elas param naquela situação, naquele trauma, e não conseguem se superar, não conseguem mais sair daquela situação e vivem agarradas naqueles traumas, naquela situação. O psicológico da pessoa fica ali, ela sofreu uma violência tão grande no emocional dela, ela sofreu um trauma tão grande, né, na vida dela, que ela fica presa naquela situação e ela não consegue mais superar. E aí vem as depressões, vem as tristezas, vem frustrações e traumas um em cima do outro, porque um abismo chama outro abismo, fica presa ali aquelas situações. Olha tantas situações que José vem passando. Olha quantos traumas, quanto impacto na moral desse cara. Quanto impacto no emocional dele e quanto impacto na vida física que esse rapaz está sofrendo. Porque um rapaz que era o predileto do pai, agora está vendido como escravo. Escravo trabalha, gente.
escravo trabalha, e trabalha muito, e trabalha de graça. Tá? E agora, já não mais somente escravo, também preso, também detento, também está dentro de uma cadeia. Isso não aconteceu num dia. Foram, se não me engano, 17 anos. Se eu não me engano, foram 17 anos nesse percurso de tempo que José vive ali. Como escravo, como preso, condenado. Imagina a injustiça. Imagina agora as brigas com os irmãos ali insultando, humilhando ele, né? Agora ele jogado dentro de uma cisterna. Já pensou se é uma pessoa que tem fobia? Agora ele é vendido, né, injustamente como escravo. Olha quantas coisas, briga familiar, fobia, injustiça, prisões, percas de pessoas queridas. O pai que ele amava, a família que estava à volta dele, perdeu o contato com todo mundo. Violência sexual, essa mulher tentou agarrar ele. O que esse cara não passou ali dentro da cadeia por causa disso? Frustração, traído pelos irmãos. Tanto faz, essa mulher agora não conseguiu o que ela queria. Olha a indiferença. Esse camarada nem olhou, simplesmente acusou o cara e olha, foi parar dentro da cadeia. Eu tô falando tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes, querido, as pessoas sofrem tantas injustiças, tantos traumas, tantas frustrações, e nós precisamos entender que, é frescura. Será que é frescura mesmo? Tem muita gente que é, né? Tem muita gente que a gente sabe que é frescura, que é mimimi. Mas tem muita gente que o trauma, o impacto psicológico é tão grande na vida dela que ela paralisa ali. E eu e você, nós precisamos ajudar essas pessoas a conhecer o nosso Deus. José, em todo instante, queridos, em todo instante ele não desistiu de ser servo de Deus. Em todo instante ele não esqueceu das promessas de Deus. Em todo instante ele passou pela prova. Ele passou pelas frustrações. Ele superou as frustrações. Ele superou os traumas. Como que é maravilhoso. Nós temos a certeza, independente da situação, independente da circunstância que nós estamos vivendo, como é maravilhoso nós conhecermos esse Deus. Salmo 147, versículo 3 diz assim: só Ele, só o Senhor, só o soberano, devolve alegria ao triste de coração e cura as feridas. Talvez eu estou falando aqui com você hoje, talvez você sofreu um grande impacto na sua vida, uma frustração, uma ferida. Isso te paralisou. Ou você conhece alguém que sofreu algum trauma, que sofreu alguma frustração tão grande, um impacto tão grande na sua vida. E hoje precisa de alegria, porque a sua vida é só tristeza. E hoje precisa de cura, precisa de restauração na sua vida. Mostra para ela que Deus pode fazer na vida dela. E nós em Deus, quando nós estamos em Deus, Deus nos capacita. Você acha que José, ele conseguiu sozinho superar essa situação? Fisicamente ele estava sozinho, mas espiritualmente ele não estava. Muitas vezes nós sentimos sozinhos fisicamente, né? Assim, eu já ouvi pessoas falando, estou sozinha no meio de uma multidão. Ninguém me entende, ninguém me compreende, estou no meio da família, estou no meio de amigos, estou no meio de pessoas, mas eu estou sozinho. As pessoas, elas podem estar se sentindo sozinhas no meio de uma multidão, mas quando elas conhecem Deus, quando elas conhecem Jesus, não mais estarão sozinhas. José poderia estar sozinho fisicamente, mas espiritualmente ele estava cheio do Espírito de Deus.
ele sabia quem ele era e ele conhecia as promessas de Deus para a vida dele. Então José, em todas as situações, ele pegou as oportunidades. Então José, antes, quando era escravo na casa de Potifar, prosperou e tudo que ele colocava a mão prosperava. E agora na prisão, na cadeia, ele começou a prosperar dentro da cadeia. Se você for lá em Gênesis 45, você vai ver que ali ele prosperou. Que tiraram ele de dentro da cela e já colocou ele para trabalhar dentro da cadeia. Já é uma grande oportunidade ali dentro da cadeia. Dentro da cadeia, preso, ele estava livre. Dentro da cadeia, ele estava livre porque ali ainda Deus o usava. Porque Deus sabia do coração dele e da capacidade deste homem de se refazer, de superar as adversidades. Não, ele tinha tanta fé, tanta certeza das promessas de Deus na vida dele, que nada abatia ele. Nada abatia ele. Dentro da cadeia, ele trabalhou, e dentro da cadeia, ele ganhou a confiança do carcereiro, e dentro da cadeia, ele prosperou. E ali, ele era usado por Deus. Dentro da cadeia, ele revelava sonhos, tanto que ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro. E aí ele, usado por Deus ali dentro, revelou que o padeiro ia morrer, que o copeiro ia ser liberto, e pediu ajuda ao copeiro. Mas o copeiro esqueceu dele por 2 anos, mais 2 anos ali dentro. Eita, gente, vocês imaginam, contando, falando assim, a nossa capacidade de saber o que esse homem viveu ali dentro é muito pequena. Eu não gostaria de viver, você não gostaria de viver os impactos físicos, emocionais, psicológicos que esse rapaz sofreu. Ilma, deixa eu ver o que a Ilma tá falando. Estudo aqui em casa comigo e com o João Cláudio. Foi isso hoje, glória a Deus. É só confirmação do Senhor, então. Então, esse camarada, ele tinha capacidade de se refazer. Ele tinha capacidade de superar. Ele tinha capacidade de prosperar, independente da situação, independente da circunstância. E agora, 2 anos depois que ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, então o faraó teve um sonho. E o copeiro lembrou dele. E o copeiro o levou até faraó. E esse homem, então, mais uma vez, é usado por Deus. Praticamente contra o inimigo, porque faraó se achava Deus. Ele estava preso naquela terra que ele não queria, não era a terra dele. Aquele povo não servia ao Deus que ele servia. E agora ele, usado por Deus ali, ele revela o sonho de Faraó. E agora ele é colocado como primeiro depois de Faraó, o segundo depois de Faraó. Governador do Egito. Olha, Faraó, olha para aquele homem e fala assim: que capacidade que você tem de se refazer, que capacidade que você tem de se recuperar, que capacidade que você tem de vencer as adversidades, que capacidade que você tem de administração. Eu não conheço um homem que eu possa colocar aqui para fazer o que tem que ser feito. Mas você, o servo de Deus, Deus te capacita, Deus te habilita. A partir do momento que nós permanecemos fiéis, independente da situação, independente da circunstância que estamos vivendo, nós estamos, mas nós não somos. Estamos numa situação, estamos com problemas, mas nós somos salvos, nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos fiéis ao Senhor, nós somos obedientes ao Senhor. E ali aquele tempo, eu não me lembro bem se foi 13 ou 17 anos que José permaneceu nessa situação. Mas independente do tempo, olha quanto tempo.
Agora já não era mais um rapazote. Agora já era um homem. E ele teve a capacitação de superar, de se refazer. Não é por causa da perca de um casamento, de um relacionamento, de um emprego, por causa da perca de algo que nós vamos desistir da nossa vida. Deus tem condições de nos abençoar e nós superarmos, mas nós precisamos aprender, independente da situação, da circunstância, permanecermos fiéis e servindo ao Senhor. E Ele nos capacita, Ele nos abençoa, Ele nos habilita, Ele coloca oportunidades novas na nossa vida. Deus coloca oportunidades novas na vida daqueles que são fiéis. Mesmo que as pessoas estejam olhando para vocês e não estão vendo jeito, não tem mais jeito. Tem, porque Deus pode fazer nova todas as coisas. Se você crê, Deus pode fazer. E agora, ele ali, vem uma grande fome, né? 7 anos de tremenda fartura. José administra aquela fartura muito bem. E agora começa 7 anos de fome. E ali José tem a oportunidade de se vingar. Ele tinha a oportunidade de se vingar da dona Potifera. Mas ele não fez. Ele teve mais uma capacitação de superar e perdoar essa mulher. E agora os irmãos dele vêm até ele sem saber que era ele. Vem até o governador do Egito para pedir comida porque a terra estava em seca. E ele tem a oportunidade de se vingar dos irmãos. E mais uma vez, ele superou. Ele superou a oportunidade que para muitos poderia ser boa. Ai, que oportunidade, agora eu sou governador do Egito. Agora eu vou me vingar da dona Potifera, que fez eu ficar tantos anos dentro da cadeia. Agora eu vou me vingar dos meus irmãos que me venderam para ser escravo no Egito. Mas ele superou também a vontade de se vingar, a oportunidade de se vingar. E ele exerceu o quê? O perdão. Ele liberou o perdão. Ah, queridos, como é maravilhoso quando nós temos essa essência na nossa vida. Como é maravilhoso quando nós temos essa consciência, essa capacidade de se refazer, essa capacidade, né, de se superar, de superar os problemas e as adversidades. Então José, filho preferido do pai, talvez era até mimado, né? Pelo que a Bíblia diz ali, a gente pode até concluir que José era mimado pelo pai. E aí ele perdeu tudo, vendido como escravo, como prisioneiro, traído, machucado, ofendido, mas ele simplesmente superou. O meu convite para você nesta manhã, de segunda-feira, você tem toda uma semana aí pela frente para superar as adversidades, para buscar solução dos problemas em Deus. Permaneça na palavra, permaneça fiel. E o nosso Deus, ele é poderoso para fazer. Talvez José nunca imaginou que ele seria governador do Egito. Mas Deus decidiu honrá-lo e colocar ele como governador do Egito. Talvez você nem imagina onde que Deus ainda vai te levar. Mas permaneça fiel. Permaneça em obediência, supere as adversidades, não deixa que a mágoa, o rancor, a frustração, a decepção, as feridas te paralisem. Não deixa, supera isso, libere perdão, trabalhe isso na sua vida. Nós estamos na semana do Techuvá, na semana do perdão, de reconhecer que nós erramos contra as pessoas. Então ore ao Senhor e fala: Senhor, para quem eu tenho que pedir perdão? Que o Senhor coloque pessoas na minha vida que eu preciso me consertar, liberar perdão para essas pessoas. Faça isso. Você vai ver que você vai se tornar uma pessoa mais feliz, livre. Você vai ver que você vai se tornar uma pessoa, sem um peso nas suas costas. Quando você aprender a superar, liberar perdão e viver a essência, as promessas de Deus para a sua vida.
Talvez você nem imagine onde Deus vai te levar, mas Ele vai te levar a um lugar maior do que você imagina, quando você permanecer na obediência e na fidelidade. Sou muito grata a Deus pela sua vida aqui, por você estar entrando conosco todas as manhãs no nosso Café com Pão. Glória a Deus, né, que você está aqui conosco. Vá no nosso canal do YouTube, Café com Pão. Aqui no Facebook tem várias ministrações. Aliás, todas as ministrações do nosso Café com Pão de 30 dias para cá estão todas nesse canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho, curte as palavras lá, tem muita palavra boa lá. Tem os cultos da Tabernáculo lá. Tem agora nós também estaremos colocando as palavras do nosso apóstolo Ronilton lá no nosso canal. Ele nos abençoou para nós compartilharmos a palavra dele lá. Então, assim, vá lá, seja ministrado. Envie, marque pessoas, envie para pessoas se inscreverem no canal para ouvir essas palavras. Tem muita coisa boa lá, que talvez vai ajudar a vida de alguém. Aliás, eu tenho certeza que vai ajudar a vida de muita gente. São palavras simples, mas são palavras do coração de Deus, que nós oramos todas as manhãs para o Senhor colocar aqui, para nós levarmos para outras pessoas. Então compartilha lá pelo canal, marca pessoas lá no canal, para que elas sejam abençoadas. Gerilza, eu agradeço, bispa, amém, minha filha. Nós estamos aqui sempre para sermos canal de Deus e é para a honra dele, nós não somos nada. Quem somos nós diante da grandeza de Deus, né? A gente tem que se colocar assim diante de Deus para ser canal de Deus nessa terra. Nós mesmos não somos nada, não temos capacitação para nada, mas é o Senhor que nos capacita. Se o Espírito Santo de Deus sair, acabou, isso aqui morreu, fica só a carcaça. Está de pé por causa da presença do Senhor. Vamos orar? Amém? Quero convidar você a orar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã na beleza da tua santidade e exaltamos o teu nome porque só o Senhor é Deus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos capacitado, nos revestido com a tua presença, Senhor, e nos capacitado para nos refazer, para superar as adversidades e dificuldades, as frustrações, as tristezas, as decepções. Pai, no nome de Jesus eu apresento ao Senhor cada vida que está aqui, Pai. Cada uma delas sabe as suas dificuldades, as suas frustrações, as suas decepções, as suas provações. Senhor, as capacite, Senhor, a cada dia a estar superando as dificuldades. Pai, no nome de Jesus, eu coloco as enfermidades diante do Senhor, que o Senhor possa estar restaurando saúde física, emocional, espiritual, Pai, no nome de Jesus. E nós damos um decreto sobre os céus do Brasil, que dentro de pouco tempo nós não ouviremos mais falar sobre o Covid-19, porque nós estaremos livres dessa enfermidade. O Brasil estará livre dessa enfermidade. Também profetizamos a estabilidade financeira sobre a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, capacita o nosso presidente, capacita as autoridades, Pai, para que nós possamos ter essa estabilidade na nossa saúde e nas nossas finanças no Brasil, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, Gerilza, por estar sempre conosco, vendo os cultos, né? Glória a Deus. Que bom, que bom. Fico feliz porque vocês estão sendo ministrados. Olha, amanhã nós estaremos aqui novamente, se o bom Deus assim permitir, o nosso Café com Pão. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, ó. Super beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.